Dr. Sávio Aguiar defende o consumidor. O senhor defende o consumidor como? Onde? De que maneira? Bem, a nossa atuação ela é pautada dentro do PROCON Fortaleza, através do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, também chamado de CMDC. O que é que vem a ser este conselho? Ele foi um mecanismo instituído através de uma lei este ano, onde nós tomamos posse este ano, e ele tem a função de criar políticas públicas de consumo. E aí o que vem a ser essas políticas públicas de consumo? É um colegiado heterogêneo formado por diversos órgãos. Eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. E lá nós discutimos como o direito do consumidor pode ser implementado no dia a dia do cidadão. Como? Criando ou discutindo um determinado assunto que seja uma lei, uma determinada portaria, discutindo assuntos que venham a taxar diretamente o consumidor na sua lide diária, e aí a gente achar um mecanismo, uma saída ou algum facilitador dos direitos dele. Se a gente perceber que algo está sendo criado para barrar o direito do consumidor, então através do PROCON Fortaleza é feito um estudo e aí vai em loco, verifica se for o caso, é autuado, remetido para o PROCON e as medidas cabíveis são tomadas. Como é que é? Por exemplo, eu me sinto explorado numa loja. Eu procuro o PROCON? Sim, sem dúvida. O mecanismo é esse? E o que é que o PROCON fará então? Sem dúvida. É até interessante essa colocação, porque é uma coisa que a gente tem batido muito para o consumidor. Neste ano, que a gente comemora os 20 anos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, é que ele exige o seu direito, que ele não tenha vergonha de reclamar. Se o consumidor se sentir lesado em alguma forma, de algum mecanismo, de qualquer jeito, qualquer forma mesmo, se ele se sentir lesado, sendo o seu direito tolhido, ele deve procurar sim um órgão de proteção e defesa do consumidor. No caso, nós representamos o PROCON, mas existe o DECOM, ou a própria justiça, através dos seus juizados, ou através de um advogado, e aí ele reclama aquele direito que está sendo tolhido, aquele direito que está sendo ameaçado, para que a justiça seja feita. E assim ele exige o seu direito, o cumprimento do seu direito. Olha, mas isso se refere só à questão do preço da mercadoria, ou se refere também à má qualidade do produto comprado, adquirido? Não. Se refere a preço, qualidade, prazo de garantia, troca. O direito do consumidor ele é muito amplo. Ele tem o nosso código ele é considerado um dos mais modernos do mundo. Embora ele esteja fazendo 20 anos, ainda hoje ele é considerado um dos mais modernos do mundo. O que deu ensejo, inclusive, a criação de outras legislações através do nosso código. Então o consumidor ele deve ficar atento não só a preço, porque a gente até entende a questão do preço, colocado num primeiro plano, por conta do quê? Porque é o que pesa no bolso, é que o consumidor sempre nota de uma forma mais reflexa, de primeiro ato. Mas a gente sempre informa, sempre nas palestras que a gente coloca, que o consumidor deve ficar atento, não só para o preço, mas para a questão do contrato que ele está entabulando, a questão da oferta, da publicidade, das trocas. Os contratos de compra e venda, são contratos, eles não deixam porque não tem um escrito, ele não deixa de ser um contrato. Se você vai no supermercado e compra algo, tem uma placa lá dizendo que é uma promoção, ou em qualquer outro estabelecimento, e lá você chega e depois quer reclamar seu direito e não tem ou negam o seu direito porque disseram não tem nada escrito, não. É direito do consumidor. A venda oferecida, o que foi posto como forma de promessa, ele amarra a venda. Então é direito do consumidor. Então se o consumidor chegou num local, dizia que determinado preço era X e ao retornar não era mais, ou então ele viu na televisão um valor e ao chegar, suponhamos, no supermercado, não é mais aquele valor. Foi propaganda enganosa. Então ele deve procurar sim fazer valer seu direito e no caso específico desse exemplo, qual seria o direito dele? Comprar o produto pelo preço anunciado. Certo. E o PROCON pode, por exemplo, determinar o fechamento de uma loja? Sim. Pode multar um estabelecimento? Sim. Se aquele estabelecimento estiver em descompasso com a legislação, se aquele estabelecimento não estiver atingindo os objetivos a que ele se propôs, o PROCON irá sim fazer umas averiguações, se for o caso, irá autuar e aí administrativamente será tomada uma decisão. Qual o desempenho do PROCON na questão das fusões de empresas, como por exemplo Sadia Perdigão? Aí já é uma questão mais abrangente, que aí eu traria mais para a discussão do direito da concorrência. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, ela tem uma comissão chamada Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência.
ficaria mais voltada para o plano institucional de outras instituições, como no caso a OAB ou o CAD no governo federal. O PROCON ele vai ter uma função um tanto quanto um pouco diferente. Por quê? Porque o PROCON está voltado mais para a defesa do consumidor em loco, aquela coisa mais próxima dele. As grandes fusões, cisões, a questão de alinhamento de preço, estabelecimentos que alinham ou que praticam prática de preços predatórios para quebrar a concorrência e acabaria prejudicando o consumidor, não ficariam tanto ao cuidado do PROCON, embora ele tenha sim uma atuação, mas num sentido bem mais periférico. Nas questões dos grandes conglomerados, nós traríamos sim para a questão de, no caso aqui nosso, da OAB, no plano federal, o CAD, que é o grande órgão hoje em termos de direito da concorrência. Doutor Sábio, o que é que o PROCON tem feito de bom e o que é que ele não conseguiu fazer aqui no Ceará? Bem, quando a gente fala de PROCON, a gente deve entender o PROCON como o PROCON estadual, no caso nosso DECON, e o PROCON municipal, que é o PROCON Fortaleza. As benfeitorias do PROCON são inúmeras, A gente tem o PROCON funcionando através do seu PROCON itinerante, que é uma iniciativa belíssima do nosso secretário, João Ricardo, que é o titular da pasta no PROCON Fortaleza, e ele tem levado o atendimento aos consumidores, tem tirado aquela centralização e tem levado aos bairros. Então ele leva um carro preparado e se desloca até os bairros, mais variados bairros de Fortaleza, e leva orientações ao direito do consumidor. A outra grande novidade foi, como eu já mencionei, a instalação do conselho, a qual eu faço parte, do CMDC, porque veio aqui. Veio a trazer implementações e discussões em torno do direito do consumidor no âmbito municipal. Isso era muito interessante, era um equipamento que não existia. Então ele tem esse foco, a gente está discutindo sempre, é um grupo, e esse grupo está sempre discutindo. O que ele deixou de fazer é um tanto até difícil da gente conseguir mensurar, porque a defesa do consumidor ela não é uma defesa de um só, ela é uma defesa de todos. E o que a gente mais pede, o que a gente mais tem debatido nos últimos tempos, é que precisa, mais do que nunca, não é de órgão fiscalizador, o que precisa é educação. E a gente tem batido muito nessa tecla que é interessante que o consumidor, primeiro, tenha uma educação, que a criança que lá está na escola, ela tem uma educação para o consumo. Porque se ela tem uma educação para o consumo, ela vai saber exigir seus direitos. Em ela sabendo exigir seus direitos, a fiscalização, ela não teria a funcionalidade dela ficaria bem mais fácil. Por que ficaria mais fácil? Porque você trabalhar com algo onde não tem informação, onde é desinformado, dificulta muito. Às vezes a pessoa nem sabe o direito que tem. A gente coloca muito como exemplo nessa situação da educação. Você chega no estacionamento e tem aquela placa. Não nos responsabilizamos por veículos deixados em seu interior, ou por objetos, ou pelo veículo deixados no interior. Essa placa, muitas vezes as pessoas acham que aquilo tem a total validade, que se acontecer qualquer problema lá no estacionamento, a pessoa não vai se responsabilizar, o proprietário do estabelecimento. E na verdade não é isso. Aquela placa, quando você coloca seu carro no estacionamento, você, através do pagamento daquela tarifa que você lá colocou, você fez um contrato, embora não esteja escrito. Mas é um contrato verbal porque houve uma contraprestação do serviço. Qual foi a contraprestação? Eu paguei para ter segurança ao meu veículo. Se lá eu chego e o veículo está arrombado ou aconteceu qualquer coisa, o estabelecimento é responsável sim. Embora tenha uma centena de placas dizendo que ele não tem responsabilidade. Mas poucas pessoas sabem disso. Então é a questão da educação. Então a gente tem tentado muito ao longo desses anos, como principal objetivo nosso, que tem essa lide do direito do consumidor, a gente trabalha esse direito do consumidor, é no plano educacional. É fazer do consumidor uma pessoa informada, porque ele informado ele vai saber exigir os seus direitos, dar cumprimento ao que está tão bem imposto na legislação. Voltaremos. Mas só depois de nossos benditos